Como que São José Maria Escrivá te ensina a ser uma pessoa mais produtiva? Se você ainda não me conhece, eu me chamo Larissa, mas pode me chamar de Lari. Eu te ajudo a ser aprovado na prova da OAB, a descomplicar a faculdade de Direito, e além disso, também sou católica e consigo fazer várias analogias do que os santos nos ensinam, o que Jesus nos ensina, e reflexões sobre o catolicismo de modo geral, junto com os estudos. Então, se você já gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreve no canal, curte esse vídeo e comenta aqui também. Esse livro aqui é um livro que a gente precisa ter se você é católico apostólico romano. Por quê? São José Maria Escrivá é o nosso santo do cotidiano. E nesse livro, O Caminho, ele é, vamos dizer assim, um xodózinho da minha vida, porque eu escuto literalmente, eu escuto, parece a voz dele falando comigo, da mesma maneira que lendo isso aqui todos os dias, é tipo um choque de realidade que a gente toma, sabe? E dentro desse livro, ele vai passando em cada um dos capítulos por uma parte da nossa vida. Pode ser, por exemplo, uma virtude ou algo que nos incomoda. Aqui, nesse capítulo que eu vou ler pra você agora, como que ele pode nos ajudar, então, na questão da produtividade e evitar, então, a procrastinação, esse capítulo chama Pequenas Coisas. E ele diz assim pra gente: queres de verdade ser santo? Cumpre o pequeno dever de cada momento, faz o que deves e está no que fazes. Bom, você deve estar pensando assim, meu Deus, isso tá quase Machado de Assis, Clarice Lispector. Mas calma, a gente vai destrinchar essa frase que São José Maria Escrivá nos trouxe no livro O Caminho, no número 815. Antes de qualquer coisa, São José Maria Escrivá é um dos meus santos de devoção, justamente pelo fato de que ele consegue fazer esse link muito bom com o nosso cotidiano de hoje, em pleno 2025, com a época em que ele escreveu esse livro, que foi, muitos anos atrás. E era uma realidade em que ele escreveu aquele livro completamente diferente da de hoje. São José Maria Escrivá foi justamente quem criou a Opus Dei. Acho que você deve conhecer, ou pelo menos já ouviu falar dessa palavra. O mais interessante de ler O Caminho, Forja ou Fulco, que são os 3 livros de São José Maria Escrivá, é justamente essa sensibilidade com o cotidiano. Nos trazermos, então, uma realidade perante Cristo, com os olhos de Cristo, buscando a Cristo, mas também um choque de realidade com o que estamos fazendo com a nossa vida, como estamos vivendo, como buscamos Cristo, então, no nosso cotidiano, como nós estamos buscando pela santidade. E fazendo um paralelo nessa questão da santidade, São José Maria Escrivá traz muito essa questão de que para sermos santos, então, nós precisamos cumprir o nosso dever de cada dia. Não é sobre fazer obras milagrosas, de fazer algo grandes, mas como Santa Teresinha do Menino Jesus já nos dizia, para a gente chegar a Cristo, nós precisamos andar então pela pequena via. E São José Maria Escrivá também considera as pequenas obras, ou seja, os deveres de cada dia, como a santificação daquilo que estamos fazendo da nossa vida, com a nossa vida, com os nossos estudos, com o nosso trabalho. Se formos destrinchar de verdade o que São José Maria Escrivá fala nesse tópico 815, que nós vamos ler de novo agora. Queres de verdade ser santo? Cumpre o pequeno dever de cada momento. Faz o que deves e está no que fazes. Vamos destrinchar isso. Quando São José Maria Escrivá nos diz isso, então, no livro O Caminho, ele quer justamente nos lembrar e nos fazer, então, recordar que para, então, chegarmos a uma santidade, mas principalmente fazermos, então, uma vida ser bem vivida diante dos olhos de Cristo, é sobre a gente fazer aquilo que deve ser feito todo santo dia. Cumprir o nosso dever é justamente aceitar as obrigações que nós temos perante a sociedade, perante a nossa família, perante o nosso eu, perante a nossa igreja, e aceitar aquilo com amor. Isso também é uma virtude, a virtude da humildade e da obediência. E quem trata muito sobre esse assunto é São Francisco de Sales. E sobre aceitar, então, todas as obrigações que nós temos perante todos esses tópicos que eu trouxe para você e ramificações, aceitá-las, então, com amor dentro do nosso cotidiano e dentro do nosso cotidiano fazer aquilo que deve ser feito. Por exemplo, lavar a louça quando a nossa mãe nos pede ou quando ela não nos pede, arrumar o nosso quarto todo santo dia, a nossa cama, estudar todo santo dia,
cumprir a meta daquele cronograma, já que a gente está estudando, por exemplo, para a prova da OAB. Ir à faculdade todos os dias, porque você faz uma faculdade de Direito e você precisa ir à aula. Você fazer, então, durante o seu trabalho, um trabalho bem feito, um trabalho com amor, ou ainda no seu estágio, você fazer aquilo com amor, aquilo que você está fazendo com amor. Ou seja, fazer aquilo que deve ser feito todo santo dia dentro do cenário que você se encontra, da sua realidade. Ao mesmo passo que essa frase de São José Maria Escrivá, que é o ensinamento dele para nós, nos traz a reflexão e o olhar de que nós precisamos viver então o momento presente, o agora. Porque o nosso amanhã a Deus pertence e ele nos fala para que não nos preocupemos com coisa alguma, justamente pelo fato de que o nosso futuro é dele, ao mesmo tempo que se a gente ficar pensando demais no passado, a ansiedade pode tomar conta de nós, ou a angústia ou algo do tipo, de coisa que a gente não pode mudar do que aconteceu. Mas o hoje, a nós, está aqui, e nós podemos então fazer aquilo que deve ser feito. Então, se o nosso hoje também pertence a Deus, o nosso futuro pertence a Deus, o nosso passado também pertence a Ele, só que o único momento em que a gente pode viver efetivamente é no nosso presente, a gente precisa fazer isso que São José Maria Escrivá nos fala. Então, se você quer de verdade ser santo, cumpre o pequeno dever de cada momento. Faz o que deves e está no que faz. Eu tenho muita certeza que São José Maria Escrivá tem muito a me ensinar e a te ensinar. E dentro ainda desse ponto dessa frase, a gente pode até observar a questão da procrastinação. De modo que se a gente está naquilo que deve ser feito e a gente faz o que deve ser feito, a procrastinação não existe na nossa vida. Porque por muitas das vezes a procrastinação surge justamente pelo fato da gente estar com medo de cumprir alguma tarefa por conta daquilo ser desconhecido, ou porque a gente acha que não somos o suficiente, ou até mesmo pelo fato de que a gente só está postergando aquilo porque a gente está com preguiça. Se colocarmos em prática o que São José Maria Escrivá nos fala, não existe espaço para procrastinação, porque estamos naquilo que devemos então fazer no momento presente, com as obrigações então que foram estipuladas para a nossa vida e fazemos aquilo então com amor. Eu tenho certeza que a partir de agora você também olhará para São José Maria Escrivá com um outro olhar ou até mesmo com mais carinho. Espero ter te ajudado com esse vídeo a entender um pouco melhor de como São José Maria Escrivá então te ajuda a evitar a procrastinação, ou melhor, te ajudar a ser uma pessoa mais produtiva. E eu vou trazer mais vídeos sobre São José Maria Escrivá, que é um dos meus santos de devoção e que me ajuda tanto nessa questão do meu cotidiano. Se você já gostou desse vídeo, curte, comenta, compartilha com um amigo e se inscreve aqui no canal, porque isso é muito importante para mim, para eu saber que você está gostando do conteúdo. A gente se vê no próximo vídeo, se Deus quiser. Fique com Deus e pela intercessão de Nossa Senhora. Tchau!